Liturgia diária. Primeira leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 1 a 8. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e durante 3 meses falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Salmo número 67. Eis que Deus se põe de pé, e os inimigos se dispersam. Fogem longe de sua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor, rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo a seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Dos órfãos ele é pai e das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e os sacia com fartura. Santo do dia. São Pascoal Bailón. Pascoal nasceu na Espanha no ano de 1540, em um berço religioso, inclusive recebendo o nome de Pascoal por ter nascido no domingo de Páscoa. Desde novo, sentiu a vocação para a vida monástica, vivendo 52 anos de sua vida centrados no ministério da Eucaristia. Inclusive, São Pascoal era conhecido por suas obras e paixão a Jesus sacramentado. Pascoal trabalhou como pastor desde jovem, não podendo então ter um estudo formal durante a infância. Porém, ainda assim, tinha o desejo de conhecer a verdade, aprendendo a ler por conta própria para aprender mais sobre o Santo Evangelho para que pudesse praticá-lo em sua vida. Um dia, sentiu o chamado à vida religiosa e, para isso, Pascoal renunciou a tudo para seguir Jesus Cristo, como um membro da ordem franciscana, buscando sempre fazer os trabalhos mais simples e vivendo em profunda adoração a Jesus sacramentado. Porém, o período em que São Pascoal viveu era muito conturbado tanto na Espanha quanto na França, pois haviam povos que ainda não aceitavam a palavra de Deus. Então ele se colocou à disposição para levar a palavra a estas regiões, o que o tornaria conhecido como o mártir da obediência. Viveu uma vida devotada a Jesus sacramentado e possuía grande amor pela Santíssima Virgem. Pascoal faleceu aos 52 anos, depois de uma grave enfermidade, no dia de Pentecostes, cheio de espírito e fé. São Pascoal Bailón, rogai por nós. Anúncio do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, versículos 29 a 33. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras.
Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas de alguém que te interrogue. Por isso, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Obrigado por assistir. Inscreva-se. Deus te abençoe. Amém.